Você já se perguntou quem realmente carrega o peso da seleção brasileira? Quais jogadores são tão essenciais que, sem eles, o sonho do Hexa pode simplesmente desmoronar? Não estamos falando de qualquer titular que faz um bom jogo e depois oscila. Estamos falando daqueles que, se ficarem de fora por uma lesão ou suspensão, criam um buraco tático e uma crise de liderança que ninguém no elenco atual consegue preencher. Hoje vamos mergulhar em uma análise profunda para entender quem é a verdadeira espinha dorsal do Brasil e por que o técnico Carlo Ancelotti perde o sono quando pensa na ausência desses nomes específicos. A primeira peça desse quebra-cabeça vital é Bruno Guimarães. Se pararmos para analisar o desempenho recente, ele não se tornou apenas um jogador fundamental. Ele foi, com sobras, o melhor jogador de 2025 na seleção. A capacidade que o Bruno tem de inverter o jogo com precisão e sua adaptação perfeita ao estilo de jogo vertical que o Ancelotti tanto gosta, o colocam em um patamar diferenciado. Ele não é um volante comum, daquele que só destrói jogadas. O Bruno é o que os europeus chamam de box-to-box completo. Ele marca com intensidade, dá assistências magistrais, aparece na área para fazer gols e ainda assume a responsabilidade de bater escanteios. Ele é o motor incansável que faz o meio-campo brasileiro pulsar. Mas você pode se perguntar, poxa, mas o Brasil não tem outros bons jogadores? É aí que está o ponto central da nossa discussão. Por que o Bruno Guimarães é considerado insubstituível? A verdade nua e crua é que o nível dele hoje o coloca entre os melhores meio-campistas do mundo, sem exagero. Quando olhamos para o banco de reservas em busca de um substituto, o cenário preocupa. Temos nomes como Andrei e Ederson, que são jogadores fortes fisicamente e ótimos na defesa, mas que não possuem a mesma visão de jogo ou refinamento técnico com a bola nos pés. Por outro lado, temos Gerson e Paquetá, que são extremamente técnicos, mas não entregam o mesmo volume de marcação e recomposição defensiva. Existe um gap de nível, uma lacuna clara que ninguém mais consegue preencher com a mesma eficiência e versatilidade. Se o Bruno sai, o time ou perde o fôlego na marcação ou perde a criatividade na saída de bola. Não tem meio termo. E se o Bruno é o motor, o que dizer de Casemiro? É curioso como o futebol é dinâmico. Há pouco tempo, muita gente dizia que o Casemiro estava descartável, que o ciclo dele já tinha acabado. Mas ele ressurgiu como uma fênix e provou ser uma peça indispensável. Estamos falando de um dos maiores volantes do século XXI. A inteligência tática dele e a quantidade de terreno que ele consegue cobrir em campo são simplesmente absurdas. Sob o comando de Ancelotti, Casemiro recuperou aquela aura de xerife, consolidando-se novamente como pilar defensivo inquestionável. Ele é a garantia de equilíbrio. É o cara que permite que os nossos pontas e meias ataquem com liberdade, porque sabem que se algo der errado, o escudo está lá atrás protegendo a zaga. Mas a nossa lista de insubstituíveis não para no meio-campo. Precisamos falar de Éder Militão, mas com um detalhe importante, atuando na lateral direita. Essa é a grande sacada estratégica. Militão traz uma segurança defensiva, um jogo aéreo e uma imposição física que nenhum lateral de ofício no Brasil entrega hoje. Os concorrentes como Wesley, Wanderson ou Dodô são jovens talentosos, mas ainda estão em processo de maturação. O Militão na lateral resolve um problema histórico de recomposição que o Brasil enfrenta há anos. Ele é um monstro no 1 contra 1 e dá a liberdade que o time precisa para ser agressivo. E, claro, não podemos esquecer do gol. Alisson permanece como uma figura polêmica para parte da torcida, mas a realidade dos números e do posicionamento não mente. Ele é um dos goleiros mais seguros do mundo. Diferente de outros nomes que fazem defesas plásticas para a foto, o Alisson está sempre no lugar certo, simplificando o difícil. Com a queda de rendimento do Ederson e a inexperiência dos goleiros que atuam no Brasil para momentos de extrema pressão, Alisson se torna o porto seguro. Você só percebe o quanto ele é bom quando ele não está lá e o gol parece ficar maior para o adversário. A nossa análise revela, portanto, que Bruno Guimarães, Casemiro, Militão e Alisson são os verdadeiros donos da estrutura atual. Eles são os pilares que Ancelotti simplesmente não pode se dar ao luxo de perder.
A ausência de Bruno Guimarães tiraria a fluidez e a inteligência do setor criativo. Sem Casemiro, o time vira um catadão exposto aos contra-ataques. Sem Militão, a lateral vira um corredor para os adversários. E sem Alisson, perdemos a frieza no último reduto. Entender essa hierarquia invisível é fundamental para compreender por que o planejamento para o Hexa é tão sensível a esses nomes. Sem esses 4, o plano Ancelotti fica seriamente comprometido, expondo a seleção a riscos que podem custar muito caro em uma Copa do Mundo. Mas e para você? Quem desses nomes é o mais difícil de substituir? Você concorda que o Bruno Guimarães é o nosso melhor jogador atualmente? Ou acha que o Casemiro ainda é o líder maior? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é fundamental para o nosso debate.